Você já imaginou o que acontece quando a busca por solução rápida vira um poço sem fundo? E se eu te disser que uma mulher comum, dona de casa, sem vícios, sem histórico de apostas, mergulhou em sites de bets e perdeu tudo o que tinha juntado em 3 anos? Pode parecer absurdo, mas é justamente aí que mora o alerta. Porque nem todo vício começa com um copo ou com um cigarro. Às vezes, ele vem disfarçado de esperança de liberdade financeira, de acesso fácil, de vou só tentar uma vez. E quando se percebe, já virou prisão. O mais chocante dessa história é que ela escondia tudo do marido, até que um detalhe jogou tudo no ventilador. E sabe o que é pior? Quando ele finalmente foi tentar ajudar, ela já tinha apostado R$ 500 da ajuda que ele havia mandado. Essa história que você vai ouvir agora não é real, mas é inspirada em dramas reais que têm destruído famílias silenciosamente. E ao mesmo tempo, é também um conto de fé, redenção e reconstrução, inspirado nas verdades eternas do Salmo 31. E se você gosta de histórias inspiradoras, mensagens motivacionais, reflexões positivas e contos de superação e fé, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho, deixa seu like e comenta se alguma parte dessa história tocou você. Esse vídeo foi criado com o apoio da inteligência artificial, mas a emoção e a lição que ele carrega são profundamente humanas. Preparado? Então respira fundo e vem comigo. A porta de entrada é sempre sedutora. Era uma tarde qualquer, dessas em que a rotina parece tão entediante quanto a espera do ônibus que nunca passa. Roseli, uma dona de casa de 38 anos, sempre foi conhecida pela sua honestidade e por esticar cada real como quem faz milagre com 5 pães e 2 peixinhos. 3 anos juntando moedinhas, comprando produtos em promoção, vendendo bolos caseiros por encomenda, tudo isso para conseguir guardar exatos R$ 6.000. Era o seu orgulho secreto. Um colchão de segurança que ela nem sequer contava ao marido, pensando em usar um dia para fazer algo por si mesma. Um curso, talvez. Quem sabe uma pequena loja. Mas o algoritmo foi mais esperto. Apareceu num vídeo patrocinado do nada. Mulher de 40 anos muda de vida com apostas esportivas. Descubra como você também pode ganhar mais de R$ 1.500 por dia com apenas 30 minutos online. No começo, ela torceu o nariz. Mas a semente da curiosidade ficou plantada. E, como acontece com muita gente, ela foi regar essa sementinha mais tarde, quando todos já estavam dormindo. Clicou, leu, assistiu depoimentos. E no impulso, fez a primeira aposta. Ganharam R$ 86. Simples assim. Como se o universo estivesse dizendo, viu só, você merece. E como resistir ao que parece fácil? No segundo dia, apostou de novo. Ganhou 120. No terceiro, 170. Era como se tivesse descoberto uma mina de ouro virtual. A cada clique, o coração acelerava. O suor nas mãos já fazia parte do ritual. E aquele frio na barriga, que antes só sentia assistindo um filme de suspense, agora vinha junto com cada resultado. É isso, ela pensava. Agora eu vou mudar minha vida. Agora eu posso, enfim, ser dona do meu destino. Mas o que ela não sabia, e talvez você também não perceba à primeira vista, é que o sucesso rápido demais costuma ser uma armadilha cuidadosamente armada. Uma isca doce para uma prisão amarga. Foi quando veio a primeira grande perda. De uma só vez, o saldo caiu R$ 700. Roseli congelou. Quis recuperar. Dobrou a aposta no jogo seguinte. Perdeu de novo. E assim se iniciou a descida. De 6.000, sobrou 2.000. O desespero começou a substituir a euforia. A mente que antes celebrava agora culpava. Mas ela não parou. Entrou no cheque especial. Depois, sacou do limite do cartão de crédito. Escondida, é claro. A cada dia, um novo jogo, uma nova tentativa, uma nova mentira. Até que o castelo de cartas desabou. Estava devendo R$ 3.000 no cartão, além de já ter perdido 6.000 que demorou 3 anos para juntar. E aí entra a parte que ninguém gosta de admitir, o pedido de socorro. Roseli, com a alma em frangalhos e a fatura em mãos, contou parte da história ao marido. Disse que precisava de ajuda urgente, que havia feito umas dívidas, mas não explicou como nem porquê. Ele, mesmo desconfiado, transferiu R$ 900 imediatamente. Mas antes que ele transferisse o restante, algo surreal aconteceu. Ela jogou R$ 500 dos 900. Na mesma noite. Como se não conseguisse evitar. Como se uma força invisível estivesse guiando seus dedos. E foi aí que a ficha caiu para o marido. Algo estava muito errado. E o que ele decidiu fazer?
você vai descobrir no próximo ponto. A quebra de confiança, quando a alma se despedaça. Quando Marcos abriu o extrato da conta conjunta e viu que Roseli havia movimentado os R$ 900, sentiu como se tivesse levado uma facada pelas costas. Não era pelo dinheiro em si. Era pela confiança, pela mentira, pela omissão, pela sensação de que havia uma parte da esposa que ele não conhecia. Aquilo fez com que o chão sumisse sob seus pés, e, pela primeira vez em 14 anos de casados, ele pensou em desistir. A mulher que sempre foi o alicerce da casa estava, agora, jogando no lixo o pouco que tinham com apostas online. E o pior, ela nem parecia perceber a gravidade daquilo tudo. Marcos não era um homem de muitas palavras. Trabalhava como serralheiro e sempre confiou na intuição. Mas, naquele momento, o coração apertado mandava um recado claro: se você pagar essa fatura, ela vai jogar de novo. E foi exatamente isso que ele disse para ela. Sem gritar, sem acusar, apenas olhando nos olhos: eu não vou pagar esse cartão, Roseli. Não posso salvar você de um buraco que você ainda está cavando. Essas palavras, duras e cortantes, ecoaram dentro dela com mais força do que qualquer sermão. Era como se o último elo de sustentação estivesse ruindo. A noite foi longa. Roseli chorou em silêncio no banheiro. Sentada no chão frio, abraçada aos joelhos, revia cada clique, cada aposta, cada mentira. Sentia vergonha, culpa, medo. E pela primeira vez na vida, teve uma sensação que ainda não conhecia: impotência emocional. Foi ali, no chão, com a alma despida de qualquer justificativa, que ela murmurou, quase sem voz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As palavras do Salmo 31, que ela ouvirá na infância, brotaram do coração feito semente esquecida germinando no concreto. Nos dias seguintes, ela tentou fingir normalidade. Mas não dava mais. A tensão entre o casal era palpável. Os filhos notavam. A casa, antes cheia de risadas, agora só ecoava silêncios e portas se fechando. A sensação era de que tudo estava por um fio. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma amiga da igreja, que Roseli não via há tempos, ligou por engano, ou providência divina. E naquele telefonema de "foi mal, liguei errado", veio uma conversa, depois um convite, e por fim um abraço presencial. Era como se Deus estivesse dizendo: você ainda não acabou. Eu ainda estou aqui. Naquele encontro, Roseli desabafou. Contou tudo. A amiga não julgou. Só ouviu. E no final, disse algo que mudou tudo. R.O., você não tem controle, mas tem escolha. Você pode decidir parar. E você pode pedir ajuda. Você não está sozinha. Deus te vê. Essas palavras foram como um farol aceso na escuridão. Pela primeira vez em semanas, Roseli dormiu em paz. No dia seguinte, ela fez algo que exigia mais coragem do que todas as apostas juntas. Chamou o marido para conversar, abriu o jogo por completo e disse que queria se tratar. Marcos não respondeu de imediato. Ele precisava de tempo. Mas algo nele mudou naquele momento. Ele viu nos olhos dela algo diferente. Não era mais desespero. Era rendição. Era arrependimento verdadeiro. E aí, sem palavras bonitas, ele apenas estendeu a mão. Vamos juntos. E foi assim que a reconstrução começou. Mas o processo ainda seria longo. Roseli precisaria enfrentar fantasmas, tentações e recaídas. O que ela não sabia é que o próximo desafio viria de onde ela menos esperava, dentro dela mesma. As recaídas e os segredos que adoecem. Ninguém fala sobre isso, mas é preciso dizer: o vício não desaparece só porque você se arrependeu. Ele é sorrateiro, insistente, e tem uma memória afiada. Nos primeiros dias, Roseli estava determinada. Deletou todos os aplicativos, bloqueou os sites de apostas no navegador e colocou o cartão de crédito nas mãos do marido. Mas o impulso de apostar não desapareceu. Era como uma coceira na alma. Toda vez que o silêncio tomava conta da casa, a mente começava a criar fantasias. Se eu tivesse apostado aquele jogo da Champions, teria dobrado a aposta. O pensamento era traiçoeiro. E persistente. Foi durante uma tarde chuvosa, enquanto lavava a louça, que ela escutou um podcast falando sobre dopamina e vício digital. A apresentadora dizia que o cérebro se acostuma à sensação de recompensa rápida, e por isso as apostas são tão viciantes. Parecia que estavam descrevendo exatamente o que ela vivia. Aquilo despertou nela uma vontade de entender melhor. Começou a assistir vídeos sobre psicologia comportamental, compulsão e até estudos bíblicos sobre domínio próprio.
Era como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça esquecido. Ela entendeu que, para vencer aquele vício, precisava substituir a recompensa. E foi aí que nasceu uma ideia: canalizar o tempo que usava nas apostas para algo produtivo. Começou com coisas simples. Aprendeu receitas novas, testou novos bolos, depois passou a vender via encomendas. Isso gerava gratidão real. A cada elogio sincero de um cliente, o coração pulsava de alegria, e não de culpa. A recompensa não vinha em dinheiro rápido, mas em valor, em reconhecimento, em propósito. Esse foi o começo da virada. Mas, mesmo assim, uma última recaída quase destruiu tudo. Numa noite difícil, depois de uma briga em casa, ela caiu em tentação e apostou R$ 1.000 escondido, que ela havia recebido de um pagamento de cliente. Foi um baque. Mas, em vez de esconder de novo, ela escolheu contar. Na hora, Marcos ficou em silêncio. Mas no dia seguinte, deixou um bilhete na geladeira: prefiro uma esposa imperfeita que luta, do que uma mulher perfeita que finge. Roseli chorou como uma criança. E foi nesse dia que ela começou a escrever um diário. Nele, relatava tudo: suas tentações, seus pensamentos, suas recaídas e, principalmente, suas orações. Escrevia como se estivesse conversando com Deus. E ali, entre lágrimas, encontrou um novo tipo de intimidade espiritual. Redescobriu quem ela era antes da ganância. Foi durante uma dessas orações que ela teve uma visão clara: uma mulher de mãos vazias diante de Deus, dizendo: eu perdi tudo, mas não quero perder a mim mesma. E essa foi a virada. Porque enquanto o mundo te ensina a ter, a fé te ensina a ser. Ser honesta. Ser vulnerável. Ser grata. Ser firme, mesmo quando tudo dentro grita por desistência. Roseli então decidiu buscar ajuda profissional. Começou terapia. Leu o livro Vícios, Um Banquete no Túmulo, de Edward Welch. Participou de grupos de apoio. Fez jejum digital. E a cada semana, sentia-se um pouco mais livre. Mas ela ainda precisava restaurar algo que havia sido esmagado pelo vício: a autoestima. O renascimento da identidade, redescobrindo quem ela era. Roseli percebeu que o vício não havia apenas drenado sua conta bancária, havia drenado sua identidade. Ela já não sabia mais o que gostava de fazer, o que a fazia sorrir, o que a fazia se sentir viva. Era como se tivesse sido reduzida a um número no extrato bancário e a uma fatura de cartão de crédito vencida. Foi aí que a terapeuta disse algo simples, mas profundo: Roseli, me diga quem você é, sem mencionar o que faz ou com quem vive. O silêncio que se seguiu foi desconcertante. Ela não sabia responder. E naquele momento, entendeu: precisava se reconectar consigo mesma. Começou a fazer isso de forma prática. Criou uma lista de tudo o que já havia amado um dia: escrever, dançar sozinha no quarto, cantar louvores enquanto cozinhava, plantar violetas. Pequenas coisas. Coisas simples. Mas coisas que tinham sua digital. Resgatou um velho caderno de receitas da avó, reorganizou a casa com base em referências minimalistas que achava no Pinterest e voltou a cantar na igreja. Cada pequena ação era um tijolinho na reconstrução de quem ela era. E pouco a pouco, seu reflexo no espelho deixava de ser estranho. Nesse processo, algo bonito aconteceu: Roseli voltou a rir. Não aquele riso educado, de quem cumpre formalidade, mas aquele riso leve, espontâneo, que explode mesmo quando não deveria. Ria sozinha, ria das falhas, ria das memórias. Ria porque havia reencontrado o sabor da vida. E junto com isso, veio uma surpresa: começou a inspirar outras mulheres da igreja que também viviam presas em vícios secretos. Foi procurada por duas delas. Uma era viciada em compras, a outra em redes sociais. Ambas começaram a caminhar com ela, como se formassem uma pequena irmandade de cura e fé. Roseli entendeu que sua dor não era o fim da linha, mas o início de uma missão. Começou a compartilhar sua história nos cultos de mulheres, nas redes sociais e depois em eventos maiores. Fez um vídeo simples, com o celular, contando como quase destruiu seu casamento e como Deus a resgatou. O vídeo viralizou. Milhares de visualizações. Comentários do Brasil inteiro. Gente agradecendo por ela ter tido coragem de falar o que quase ninguém fala. E ali, mais do que nunca, Roseli sentiu que havia encontrado um propósito: usar sua dor como ponte para a cura de outros. O mais incrível é que, nesse novo momento, ela não buscava mais recompensa rápida. Buscava profundidade, conexão, verdade. Lia o Salmo 31 diariamente, e em especial o verso que dizia: Tu és o meu refúgio,
guia-me e conduze-me por amor do teu nome. Era isso. Ela estava sendo guiada. E mesmo sem saber o destino exato, confiava nos passos. A fé era o mapa. A obediência, o combustível. O amor próprio, a estrada que estava sendo reconstruída, metro por metro. Mas havia ainda um ponto frágil. O relacionamento com o marido ainda estava sob escombros emocionais. Reconstruindo o amor que o vício tentou destruir. Marcos nunca foi o tipo de homem que verbalizava sentimentos com facilidade. Cresceu ouvindo que homem que é homem não chora, não desabafa, não treme. Mas ver sua esposa quebrada, vulnerável, lutando diariamente contra um monstro invisível, fez algo dentro dele desmoronar. Pela primeira vez, ele também se abriu. Contou suas dores, seus medos, sua frustração por ter se sentido impotente como marido. E os dois, aos poucos, foram limpando as ruínas emocionais que se acumulavam entre eles. Foi uma faxina da alma, silenciosa, profunda e libertadora. Começaram a fazer pequenas coisas juntos. Caminhadas no parque. Devocionais ao amanhecer. Viam filmes que os faziam rir e chorar. Assistiram juntos o filme Quarto de Guerra, e no final, Marcos disse algo que Roseli nunca mais esqueceu: nosso casamento estava em guerra. E você foi à luta. A partir daí, estabeleceram um novo tipo de aliança. Não baseada em perfeição, mas em presença. Em vigilância mútua. Criaram regras práticas. Não ter mais cartão de crédito sem controle, limitar o tempo online e sempre compartilhar qualquer impulso. Essa nova rotina virou escudo espiritual. Um dia, Roseli voltou da padaria com um envelope na mão. Dentro, havia R$ 1.300 que ela conseguiu economizar vendendo bolos. Chorando, ela entregou o valor ao marido. Não é muito, mas é o começo de uma restituição. Marcos não disse nada. Só abraçou. Forte. Longo. E foi naquele abraço que algo selou entre eles. Algo mais forte que o dinheiro, que as apostas, que os erros, o recomeço. E foi nesse momento que Roseli entendeu: fé não é ausência de quedas, é a decisão de levantar toda vez que a alma tropeça. Ela nunca mais foi a mesma. Nem Marcos. Nem o casamento. Nem a fé. Mas isso não foi sorte. Foi graça, escolha e perseverança. Essa história mexeu com você? Fez você repensar suas escolhas, suas distrações e onde está colocando sua confiança? Talvez você não jogue em bets. Mas talvez esteja apostando a sua vida em algo que também te afasta de quem você é. Está esperando por recompensa rápida? Está escondendo seus impulsos? Está sabotando sua paz em troca de uma promessa vazia? Talvez esteja na hora de fazer como Roseli, voltar para a essência, pedir ajuda, conversar com quem te ama e se ajoelhar diante daquele que nunca te abandona. Deus vê, Deus escuta, e Deus salva, ainda hoje. Mas Ele precisa que você decida sair da toca. Que você diga: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E você, vai continuar cavando o buraco? Ou vai começar a reconstruir sua ponte? Deixe aqui nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que enfrentou um vício silencioso? O que você mais aprendeu com essa história? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta, se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Aqui a gente transforma dor em aprendizado, vício em fé e histórias comuns em inspiração. E lembre-se, este vídeo foi criado com apoio da inteligência artificial, mas a mensagem que ele carrega é 100% feita para transformar corações humanos. Até o próximo conto.